Oi, gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Bom, conforme o prometido, esse vídeo aqui vai se tratar de pincéis. Sim, pincéis. Depois desse vídeo aqui você não vai ter mais dúvidas dos quais pincéis são essenciais para sua maquiagem. Vou mostrar o que eu tenho, para que ele é indicado e para que eu uso, tá bom? Na verdade, antes de começar a mostrar aqui os pincéis, falar a funcionalidade de cada um, é o que muda você saber para que serve tal pincel, como usar ele, usar em quê. A maquiagem muda, gente, muda. Você pode ver, por exemplo, esse pincel aqui, ele é muito diferente desse aqui, muito diferente. Eles têm funções diferentes, então é muito importante. Muda totalmente a maquiagem, dá outro acabamento você saber usar o pincel. Então vamos começar. Pincel de base. Qual que eu uso? Qual que eu tenho? Eu tenho mais de um, na verdade. Eu tenho uma, duas... Eu tinha mais um. Pincel de base. Qual que eu tenho? O primeiro que eu vou falar é esse aqui, ó. É o Língua de Gato. Pode ver, ó, que as cerdas estão mais juntinhas. Eu uso ele pra aplicar a base. Então eu boto aqui, eu boto a base no rosto e espalho a base. Porém, ele não deixa com acabamento muito bom. Ele deixa riscadinho, sabe? Aparece, assim, as cerdas dele, assim, ó. Fica o desenho na pele. Eu não gosto muito. Então o que eu faço quando eu vou usar ele? Eu passo, espalho a base com ele. Depois eu venho com a esponjinha e dou acabamento. Então eu espalho a base, depois eu dou acabamento com a esponjinha. Quando eu uso ele, é assim que eu faço. Outro pincel que você pode usar para aplicar a base é o kabuki. É esse aqui, ó. Ele é assim, tem esse tipo de kabuki, o reto, e tem o kabuki chanfrado. Pode ver que ele é mais assim, ó. Ó. Ele é mais assim. Então você pode usar o kabuki chanfrado ou o kabuki reto. Independente se ele tem acabamento bom ou não, eu sempre vou dar batidinhas com a esponjinha no final. Eu adoro o acabamento da esponjinha. Eu tenho essa aqui que não é da Mary Kay, essa aqui é da Mary Kay que eu tenho também. Então passa ali, espalha a base com o pincel e dá acabamento com a esponjinha. Aí você pode também, né, aplicar a base diretamente com a esponjinha. Botar a base aqui ou aqui, enfim, ou botar a base na pele e dar batidinhas. Eu adoro, é muito prático passar com a esponjinha. Uma dica da base da Mary Kay, por exemplo, ela é uma base mais líquida. Então você pode fazer camadas com ela. Com a esponjinha fica uma cobertura mais leve. Com esse pincel aqui fica uma cobertura média. E o outro pincel que eu não tenho aqui agora, que é aquele escovinha, você consegue uma cobertura alta. Mas também, por exemplo, passei uma camada de base com a esponjinha, quero que fique uma cobertura maior, passa mais base e vai espalhando com a esponjinha, e mais base, mais base, mais base. Tá, como que eu passo o corretivo? O corretivo você pode usar esse pincel aqui também que eu mostrei antes, o Língua de Gato. Tem alguns pincéis desse formato de língua de gato, só que eles são menores, você pode usar para passar o corretivo, mas pode usar esse aqui também, tá? Na verdade, esse pincel aqui ele é usado para passar maquiagens em creme, entendeu? E eu também uso para passar o corretivo esse pincel aqui, ó. Ele é um pincel mais denso, ele é mais fofinho, ele é super bom de espalhar o corretivo. Então, às vezes eu até espalho o corretivo com esse aqui e dou acabamento com a esponjinha também. Após isso, o que eu faço na maquiagem? Eu selo a base com pó translúcido. Aí eu tenho essa esponjinha aqui, ó, da Mary Kay, que é pra selar o pó. Boto o pozinho assim e vou selando a base. Mas, na maquiagem, você faz do jeito que você se sentir melhor. Tem o mais indicado, mas você pode também pegar com a esponjinha e aplicar assim, essa esponjinha de base ou essa esponjinha específica para pó translúcido. Depois de selar a base com pó translúcido, a gente vai vir com pincel de pó. O pincel de pó, olha só como é que ele é. Ele é bem mais fofinho. Ele é bem mais fofinho. Olha a diferença de um pincel de base, por exemplo. Ele tem mais cerdas, estão vendo? Ele é muito fofinho. Sela a base com pó translúcido e depois vem, pega o pó, espalha, 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 espalha. Adoro esse pincel, ele é muito bom. Pincel de blush. Na verdade, vou até falar uma coisa aqui. Qual que é a diferença do pincel de blush pro pincel de pó? Olha aqui, por exemplo. O do blush, gente, ele não é tão redondinho, ó. O pincel de pó, ele é mais redondinho. O de blush, ele é mais quadrado. Estão vendo? Ó, o meu tá até aqui. Tanto que eu uso e guardo, na verdade, meio relaxado com esse pincel aqui. Ó.
ele é mais quadradinho, entendeu? Mas você pode usar pra aplicar o blush esse aqui também. Só que assim, né? Não vai aplicar o pó, que é a cor da tua pele, e depois aplicar o blush, que é rosa, enfim, não vai ficar misturando. Por isso que se tem pincel pra blush, pincel pra pó. Você ter um pincel pra cada coisa. Pincel pra contorno, pincel pra contorno. O mais indicado para pincel para contorno é mais ou menos esse modelo aqui, que é o pincel que eu mostrei para base. Só que ele não é tão assim denso, ele é mais fofinho, tá? Que ele tem o formato da bochecha, estão vendo? Tem o formato da bochecha. Mas o que eu uso para contorno é esse aqui, ó. Eu aplico o pó aqui e daí vou fazendo e espalhando. Esse pincel é muito bom para contorno, eu gosto muito dele. Vamos falar agora de um dos meus preferidos, eu acho ele muito fofo. É esse aqui, ó, o pincel leque. Ele é assim, ó. No começo ele era utilizado para varrer aqui debaixo dos olhos, tirar o excesso de sombra, enfim, excesso de pó. Agora ele é usado para aplicar iluminador. Ele é muito fofinho, adoro esse pincel. A doida dos pincéis. Eu deixo tudo eles na capinha. Agora vamos para a parte dos olhos. Eu tenho esse pincel aqui, ó, que em uma ponta ele penteia a sobrancelha, ele tem a escovinha. E na outra ponta ele tem esse pincel aqui, ó. Tá focando na minha mão e não tá focando no pincel, Jesus. Que mico. Enfim, ele é chanfradinho. E eu uso ele pra preencher a sobrancelha. E também eu pego sombra em pó, e eu vou fazendo delineado, enfim, dá pra usar pra várias coisas. Esse pincel aqui, ele é muito útil. Tá, agora eu vou falar uma curiosidade aqui, que é a utilidade pública. Os pincéis de olhos, muita gente tem dificuldade, pra que serve e tal, enfim, uma dica básica. Os mais fofinhos, tipo esse aqui, ó, esse aqui é mais fofinho, ó. Ele é pra esfumar. Esses pincéis mais densos, tipo esse aqui, ó, você não usa pra esfumar, você usa pra aplicar a sombra. Então, os mais duros, os mais curtinhos, pra aplicar a sombra. E os mais fofinhos pra espumar. Espumar. Essa aí é boa, essa aí é boa. Esfumar. Esse aqui pra esfumar, beleza? Mas, ó, eu uso pra esfumar esse aqui, porque esse aqui é o meu xodozinho. Eu não sei porquê, eu criei um amor por esse pincel. E eu uso ele pra aplicar o iluminador. Eu adoro esse pincel pra aplicar iluminador. Não sei porquê, eu adoro ele. E ninguém vai tirar esse amor de mim. Não vou usar o recomendado, vou usar esse aqui. Ah, tem esse pincel aqui que é pra fazer o delineado. Mas você pode usar esse aqui, como pode usar esse aqui que eu mostrei antes. Este aqui. Enfim, gente, resumi bastante esse vídeo aqui pra mostrar pra vocês todos os meus pincéis, pra que eu uso, tá? Uma coisa, por exemplo, esse pincel aqui é um pincel de pó, mas você pode usar pra passar blush. Esse pincel aqui é um pincel de esfumar, mas você pode aplicar iluminador. Esse pincel aqui é um pincel pra sobrancelha, mas você pode usar pra fazer delineado. Enfim, maquiagem é muito subjetivo. O meu vizinho tá de sacanagem. Tá arrastando cadeira o dia inteiro. Voltando, maquiagem é muito subjetivo. Tem coisa aqui, por exemplo, esses pincéis que eu tenho, pode não ser bom pra você. Ou o pincel de base você queira usar pra tal coisa, ou o pincel de esfumar você queira aplicar outra coisa. Enfim, maquiagem é muito subjetivo, tá? O que eu mostrei aqui é o que é indicado. E você viu que, por exemplo, o pincel de esfumar sombra eu uso pra passar iluminador. Então é uma coisa muito pessoal. Espero que tenham gostado das dicas. Um beijão, obrigada por me acompanhar. Fiquem com Deus, gente. Beijo!